Fala galera, beleza? Todo mundo bem? Espero que sim. Espero que esteja todo mundo saudável, feliz, fazendo as atividades. Se você estiver terminando, peço que envie para mim, não deixe acumular, tá? Não vamos deixar chegar no final do ano e bater aquela preocupação, aquele medo, aquela ansiedade de não ter feito as atividades. Teve gente que até agora não mandou um azinho sequer para mim, tá? Quando chegar lá no fim do ano, seu medo vai estar justificado, porque infelizmente você não trabalhou, né? A gente não está de férias, está todo mundo trabalhando. Aquele que está se preocupando, fazendo as atividades, dando a devolutiva para o professor, assistindo os vídeos, lendo os conteúdos, né? Esse sim está tranquilo e está aprendendo. Isso que é o mais importante. Pessoal, nessa semana a gente vai continuar aí o nosso conteúdo a respeito de lutas, né? Na última aula a gente falou sobre dois tipos de lutas específicos, né? A gente falou sobre o boxe e sobre as lutas greco-romanas, né? Dois estilos de luta diferentes, né? Com técnicas diferentes, né? Um utiliza mais os socos, né? O outro utiliza mais os movimentos de queda, né? O outro é uma luta agarrada, né? De contato direto com o adversário, com o oponente, né? Hoje a gente vai falar de lutas, mas de um modo geral, o que as lutas representam, né? Qual que é o objetivo delas, né? Eu fiz uma pergunta a respeito da questão de divisão de peso, da luta entre homem e mulher, né? E na aula de hoje, na aula dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá bom? Então vamos lá. As lutas, ela está presente na vida do ser humano desde antes das pessoas descobrir a roda, né? Então ali as pessoas já lutavam por diversos objetivos, principalmente a sobrevivência. Ela está presente, né, em todas as eras, na história de todos os povos, né? Só que demorou muito tempo para ela se tornar esporte, né? Quem teve a brilhante ideia de tornar as lutas um esporte foram os gregos, né? E eles fizeram isso colocando dentro dos Jogos Olímpicos, né? Daí então as lutas elas se desenvolveram, né? Criaram várias formas. Na verdade já existiam diversas formas de luta, né? De artes marciais. Na verdade, né, a gente vai falar um pouco sobre a diferença de artes marciais, né, de luta, de briga, enfim, dentro desse conteúdo também. Já existiam diversas artes marciais na época, só que os gregos pegaram algumas técnicas, né, que eram utilizadas também em algumas artes marciais, alguns movimentos, e transformaram isso em luta, né? Aliás, em esporte, né? Essa foi a ideia dos gregos relacionada às lutas, transformar elas em esporte. Quais são as finalidades das lutas, né? Dentro das eras, dentro da história do mundo, né? Em cada era a luta teve um objetivo diferente. Por exemplo, lá no início da história, né, na pré-história, a luta tinha como objetivo a sobrevivência, a proteção do homem, né? O homem precisava lutar para comer, né? Lutar para proteger as suas tribos contra o ataque das tribos inimigas, né? Lutar contra as próprias feras do campo, né? Lutar para caçar, né, para poder matar, para poder comer, né? Esse era o objetivo. A luta também teve a finalidade da conquista de território, né, de preparação para a guerra, né, utilização em guerras, em treinamentos militares,
Daí então surge o que a gente conhece como arte marcial. A gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais, né? Mas, né, independente de tudo isso, o objetivo principal da luta é de ataque e de defesa, é de dominar o adversário, tá? Independente do objetivo final dela, né? E essa é a intenção, essa é a lógica da luta, né? Atacar e defender e dominar o adversário, ser superior ao adversário. Hoje a luta ela tem outras finalidades, ela tem uma finalidade esportiva, né? Continua com aquela finalidade esportiva que os gregos deram, né, lá atrás, há 7 séculos antes de Cristo. Ela tem um fim profissional também, as pessoas vivem, né, ganham dinheiro e muito dinheiro por meio das lutas, né? Enfim, ela continua sendo utilizada como treinamento militar, né, como defesa pessoal também. As pessoas elas treinam algum tipo de luta para se preparar para, em caso de necessidade na rua, elas saberem se defender, né, por meio das lutas. Enfim, essas são o objetivo, a finalidade das lutas, o porquê que elas foram criadas e praticadas por alguns povos, né? Agora sim, a gente vai falar sobre a diferença, né, entre uma luta e entre uma arte marcial e entre uma briga também. Primeiro, o que é uma briga, né? Vamos começar pelo final. O que é uma briga? A briga, ela é uma ação, né, corpo a corpo, entre pessoas, podendo vir utilizar até outros objetos como arma, né, uma cadeira, um pedaço de pau, uma pedra, uma faca, com o objetivo de dominar o adversário. Só que a briga ela não tem regra. A briga ela é sempre motivada por um motivo de ódio, de violência, né? É sempre com um fundo agressivo dentro da briga, né? O problema é o que motiva a briga, né? É ódio, é raiva, né? É confronto em porta de estádio, dentro de estádio de futebol, de outros esportes, enfim, né? A luta, na maioria das vezes, ela é covarde também. É o mais forte batendo o mais fraco, é 2, 3, 4 contra 1, contra 2, né? Isso é a briga, se resume em violência, né? A luta é um jogo de oposição, né? É um esporte, né? Um combate entre duas pessoas, né? Sempre organizado por regras, tem sempre um juiz ali, alguém que vai dizer se aquilo foi ponto, se não foi ponto, se foi uma falta, né? É sempre baseado em técnicas, né? Cada modalidade de luta tem uma técnica diferente da outra. Umas têm o objetivo de derrubar o adversário no chão, o outro tem o objetivo de pontuar o adversário por meio de um golpe, de um soco, de um chute. A outras utiliza rasteira, outros vai utilizar imobilização, estrangulamento, outros vai utilizar a queda, enfim, né? Cada modalidade de luta tem uma técnica diferente, né? E acima de tudo, os adversários que não são inimigos, são adversários naquele momento de luta, eles se respeitam, eles se cumprimentam, né? Isso é luta. Agora, a arte marcial, né? O que é a arte marcial? A arte marcial, primeiro, a palavra marcial, ela tem a ver com a palavra Marte. Marte, né, é conhecido, é um deus romano, né, uma divindade romana que eles acreditavam na época, né, que é conhecido como deus da guerra, né? Então, o que na época existia? Eles utilizavam algumas modalidades de luta que nós conhecemos hoje, porém, né,
na época deles eram, por exemplo, o jiu-jitsu que nós conhecemos hoje, na época, era totalmente diferente, né? Eram outras técnicas. O taekwondo, por exemplo, era uma outra técnica, a ponto, né, alguns autores dizem que se utilizasse o golpe do taekwondo na época no esporte taekwondo que nós conhecemos hoje, né, um adversário poderia vir de repente a morrer ou não conseguir voltar mais para a luta, enfim. Mas naquela época, né, já se existia essa modalidade, talvez não com o mesmo nome, mas a técnica era a mesma, né, do taekwondo, do jiu-jitsu, do karatê, né. A maioria delas tem a origem no Oriente, né, no Japão, na Índia, na China, né, e elas tinham uma finalidade, né, como o nome diz, arte marcial, arte da guerra, né, de utilizar nas próprias guerras, né. Por exemplo, o jiu-jitsu, ele foi criado porque os soldados na época, né, os guerreiros da época, eles utilizavam armaduras, né, a ponto de um chute, de um soco, ou talvez até um bastão, uma espada, não conseguir penetrar. Então eles desenvolveram algumas técnicas de jiu-jitsu, que é de estrangulamento, é chave na articulação, né, porque assim eles conseguiriam derrotar o inimigo, né? Essa é a ideia da arte marcial. Aí o que aconteceu? O tempo passou, foram desenvolvidas várias armas e as artes marciais, naquela época, no Oriente Antigo, foi caindo em desuso, né? Porque alguém com a arma na mão, né, está bem superior à pessoa que apenas sabe lutar, que não está armado, né? Então as artes marciais foram deixadas de lado, né, pelos militares, né? Mas algumas pessoas que gostavam muito das artes marciais, né, não poderiam deixar ela em desuso. Então o que fez? Né? Mudaram as técnicas dela, né, e fizeram das artes marciais esportes, né? Então aquelas artes marciais da época, né, o taekwondo, que eu mencionei, que já eram utilizados na guerra, né, pelos militares antigos, o jiu-jitsu, né, o kung fu, eles transformaram em esporte, né, e hoje é o que nós conhecemos, né? Inclusive faz parte até das Olimpíadas, né? É o caso do taekwondo, é o caso do judô, né? Essa então é a diferença da arte marcial e de uma luta ou de um esporte de combate, né? Sem contar também que a arte marcial ela também está muito ligada a filosofias, né, a outras ideias, tem muita ligação também com religiões, né, e a maioria delas, como eu já falei, né, veio do Oriente, né. Então essa é uma diferença básica, né, entre uma arte marcial e uma luta esportiva. Tá? Os benefícios de se praticar luta é algo assim muito completo, né, para uma pessoa que quer aprender a lutar. Ela desenvolve um bom relacionamento entre as pessoas aprendem a se respeitar, né, ela ajuda a pessoa a conhecer o próprio corpo, né, movimentos de luta pode desenvolver o intelecto da pessoa, né, o jiu-jitsu, por exemplo, ajuda a pessoa a pensar muito, utilizar muita estratégia, raciocínio, porque um movimento que a pessoa fizer, ela pode superar o adversário, ou se ela fizer um movimento errado, ela pode dar a chance para o adversário superar ela, né? Ela desenvolve tanto o físico como o intelecto da pessoa, né? E a relação entre as outras pessoas, né? Desenvolve também a questão do respeito ao próximo, a respeitar as hierarquias, aos superiores, né? Isso tudo por meio das lutas, tá? Bom, diferença física e de gênero nas lutas.
Diferença física, né? As lutas, elas são tão organizadas, né? Existe tanto respeito entre dentro das modalidades de luta, que quando você tem, por exemplo, um campeonato, né, existe uma divisão aí pela graduação em que o lutador está. Por exemplo, se for uma luta de karatê, um faixa branca não vai lutar com um faixa verde, por exemplo. O faixa verde está bem mais graduado, bem mais na frente. Um faixa preta não vai lutar com faixa amarela, né? Faixa preta com faixa preta, faixa amarela com faixa amarela. Existe uma divisão aí na questão do peso da pessoa, né? Não tem como colocar uma pessoa mais franzina, mais magra para lutar com uma pessoa mais forte, né? Existe uma divisão aí também na idade da pessoa. Não tem como colocar um adolescente para lutar com um adulto, por exemplo, né? O adulto ele vai estar sendo superior, né, ao adolescente pela questão física, pelo desenvolvimento muscular, né? E tem também uma diferença de gênero, né? Isso daqui que eu vou falar, de repente, pode até ser polêmico, né? Pode até ser, alguns achar machismo, mas não. Isso é científico que eu vou falar, né? Longe de mim ser uma pessoa machista, né? O homem, né, cientificamente, ele é mais forte do que a mulher 20%, né? Em um confronto entre um homem e uma mulher com o mesmo peso, né, o homem ele vai ser superior à mulher, mesmo que eles tenham a mesma graduação aí na técnica, na modalidade, né? Então, por isso, existe a divisão, né? Existe essa divisão de gênero nas lutas. O homem luta com o homem e a mulher luta com a mulher. Existe até uma questão, né, que eu vou levantar aqui. Existem muitas pessoas aí que fazem a cirurgia para mudar de sexo, né? E existe um jogador brasileiro, né, em outra modalidade, né, em outro esporte, no vôlei, né, que o nome dele, né, o nome dela hoje é Tiffany, né? Ele fez a cirurgia de um homem, ele se tornou uma mulher, né, e ele joga na liga feminina, né? E os números dele é muito superior das mulheres, porque apesar da troca de sexo, né, a essência dele ainda é masculina, ele ainda tem a força de um homem, né? E muitos julgam ser injusto, né? Qual que é a sua opinião a respeito, né? O que você pensa a respeito, né? Dentro das lutas existe caso semelhante, né? E já houve casos onde a mulher, né, que lutou com o transexual morreu, né? Por quê? Por conta da superioridade, né, muscular e física, né, na força, né? O homem vai ser superior à mulher, né? Existem estudos que dizem que para que a força aí possa se igualar, né, é necessário que o homem, né, no caso, que fez a cirurgia para se tornar mulher, ele faça a utilização de hormônios femininos durante um período aí de mais de 15 anos, né, para se igualar, né? Então, para você ver que é necessário que, assim, um esforço muito grande, né, para deixar as forças aí equivalentes, para que não tenha, né, nenhuma vantagem ou desvantagem de um lado ou de outro, tá? Pessoal, eu deixei um quadro aqui, uma tabela, para que a gente possa conhecer um pouco mais das lutas, né? Lembrando que a aula, né, dessa semana não é sobre artes marciais, é sobre lutas e lutas esportivas, né? Pensando que nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada. Porém, eu deixo uma tabela aqui de algumas artes marciais e outras modalidades de luta também, que hoje se tornaram esportes, né? Deixaram de ser somente uma arte marcial e se transformaram em um esporte de combate. É o caso aqui do jiu-jitsu, por exemplo,
Eu não coloquei aqui, mas tem um Taekwondo também, tem um Kung Fu, que eu já mencionei para vocês, né? E aqui eu coloco o nome da modalidade, o país de onde ele surgiu, as técnicas que são utilizadas, o criador, a indumentária, no caso a roupa, o uniforme que é utilizado, e o tipo de graduação que é utilizado. Por exemplo, o karatê utiliza a faixa, né? A capoeira, que é conhecida como uma arte marcial brasileira, né? Por quê? Porque na época os escravos utilizavam a capoeira para se proteger, né, contra aqueles que acreditavam ser os proprietários deles, né? Em um momento de fuga, né, se eles precisavam lutar, eles utilizavam a capoeira. Só que hoje a capoeira se tornou um esporte também, né? Eles utilizam como graduação, como símbolo da graduação, o cordão, né? Dependendo da cor, a pessoa sabe se ele é mais graduado ou menos graduado. Tem um que é o Muay Thai, né? O Muay Thai também tem uma história assim bem antiga, mais de 2000 anos atrás. O Muay Thai foi criado, né? Pelos tailandeses. Eles utilizam como símbolo de graduação o kruang ou prajeed, que é um cordão, né? Uma corda que eles utilizam no braço, né? E dependendo da cor, a pessoa sabe qual é a graduação que o lutador está. Como o esporte de combate, que sempre foi esporte, nunca foi uma arte marcial, o boxe, né? O boxe não tem graduação, né? Aqui a gente vai ver o nome dos criadores, né? Na verdade, quando a gente lê o nome do criador aqui, não é o criador da arte marcial ou do esporte de combate original. Na verdade, eles adaptaram a modalidade, né, tornando ela esportiva, colocando regras, e ela é conhecida por nós, conforme é hoje, por meio dessas pessoas. Por exemplo, aqui a gente vai ver no jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele iniciou na Ásia, tem gente que fala que ele nasceu na Índia, outros dizem que ele nasceu na China, outros dizem que ele nasceu no Japão, né? E a gente vai ver aqui um nome muito conhecido no meio do jiu-jitsu, que é o Konde Koma ou Mitsuo Maeda, né? Que é a mesma pessoa, né? Porém, o Konde Koma não foi o criador original do jiu-jitsu. Na verdade, o Konde Koma ele trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né? Aí chegando no Brasil, os adeptos, né, mais conhecidos do jiu-jitsu, que é a família Gracie, transformou o jiu-jitsu e colocou ele, fizeram dele o Brazilian Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu que nós conhecemos hoje, tá? Porém aqui eu coloquei Konde Koma, que na verdade é o criador que trouxe na verdade o jiu-jitsu para o Brasil, né? Agora, se eu fosse falar do Brazilian Jiu-Jitsu, né, que é o jiu-jitsu que a gente conhece hoje, mas que teve influência do jiu-jitsu asiático, que já surgiu, que existe há mais de 1000 anos atrás, né? Se eu fosse falar do jiu-jitsu brasileiro, aí eu iria colocar aqui a família Gracie, tá? Por exemplo, aqui o Muay Thai, né? A gente vai ver um nome diferente aqui, é o Nai Kanon Tom, né? Na verdade, esse não foi o criador do Muay Thai, né? Ele adaptou o Muay Thai e fez dele o que a gente conhece hoje, golpes com cotovelo, né, com joelho, né, com chutes, né? O Muay Thai ele parecia bastante com Kung Fu, né? Ele utilizava armas também, armas brancas, né? Então esse Nai Kanon Tom transformou o Muay Thai naquilo que a gente conhece hoje, né? A capoeira, a gente vai ver aqui que é o mestre Bimba, né? Na verdade, o mestre Bimba adaptou a capoeira, né, que veio da África para cá por meio dos escravos, né? Ele adaptou a capoeira na capoeira que a gente conhece hoje, que é a capoeira regional, porque a capoeira, na essência dela, a gente conhece como a capoeira de Angola, que é um pouco mais lenta,
né? Então o mestre Bimba adaptou ela e nós conhecemos ela como a capoeira regional, né? O karatê também é muito antigo, né? Só que existe um mestre chamado Jishin Funakoshi que transformou o karatê naquilo que nós conhecemos hoje. Pessoal, e por aí vai. Beleza, galera? Tem algumas questões aqui para vocês responderem. E depois eu deixo aqui como atividade, 2 atividades para a gente trabalhar aí algumas habilidades de soco, de chute, né, de cotovelada. O que vocês vão fazer? Em um primeiro momento, vão pegar uma sacola plástica, né, ou pode ser uma bexiga também, a bexiga fica até melhor. Né, joga ela para o alto e você vai andar de um lugar ao outro, dando soco nela, né, pode dar soco, pode dar um upper, né, que nem no boxe, um soco de baixo para cima, né, pode dar cotoveladas, né, que nem no Muay Thai, joelhadas, né, levantar, dar uma joelhada, né, dar uma joelhada, que nem no Muay Thai, né, e chutes também, né, trabalhar algumas técnicas de chute, e não pode deixar a sacola ou a bexiga cair no chão. Tá? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade você vai trabalhar aí um pouco da esquiva, né? E também do soco, né? Que a gente utiliza no Muay Thai ou no boxe, ou no Karatê também, enfim, tá? Uma pessoa um de frente para o outro, né? Utilizando a técnica do boxe, né? Jab direto e a outra pessoa com as mãos assim, ó, espalmadas, e outra aqui, ó, jab direto. Quando der o direto, a pessoa que está com as mãos palmadas vai passar a mão em direção à pessoa que está na frente dela e essa pessoa aqui vai ter que esquivar, tá? Lembrando sempre, protegendo o rosto e a costela, tá? Na hora da esquiva, tá? Jab, direto, esquiva. Jab, direto, esquiva. Jab, direto, esquiva. Jab, direto, esquiva. Beleza, galera? É isso, né? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é isso, galera. Qualquer dúvida, só chamar. Um abraço, fiquem com Deus.